Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. E eu quero trazer uma série de estudos no tema o porquê Deus teve que se fazer carne para salvar o homem. Veja, a importância desse tema, ela se dá principalmente na construção do nosso conhecimento e da nossa fé, pois esse tema é um dos temas centrais no cristianismo. E a compreensão deste tema nos ajuda, como eu disse, além de construir uma fé sólida na palavra de Deus, também nos auxilia na questão da evangelização. Ou seja, de saber explicar, de saber falar com as pessoas acerca dessa tão grande salvação que Deus, através de Cristo, tem proporcionado ao homem. Eu sempre digo que às vezes a gente tenta trazer as pessoas para a igreja apresentando diversas coisas, né? Olha, solução de problema, do problema conjugal, do problema financeiro, do problema com os filhos, etc, etc. Deus tem poder para entrar com providência nessas áreas? Com toda certeza Deus tem. Contudo, a Bíblia ela é muito clara em que o primeiro propósito de Deus para a vida do homem é o quê? É a salvação da sua alma, é a reconciliação do homem com Deus. Deus ele sempre teve o desejo de primeiro cuidar da alma, pois a alma é algo eterno. E ela só vai conseguir escolher o que vai ser depois dela na eternidade enquanto está vivo. Então, o maior propósito de Deus é a salvação, é a cura da alma, é a libertação do homem do pecado. Essas outras coisas, né? Como eu acabei de dizer, a solução do problema conjugal, no trabalho, com os filhos, na vida financeira, na saúde. Isso são coisas que são resultados que vão acontecer de uma vida que anda com Deus, de uma vida que é reconciliada com Deus. Então esse estudo ele é bom porque vai te trazer estes subsídios para quando você parar e for conversar com uma pessoa que não conhece o Evangelho, você apresente o Evangelho com mais profundidade, com mais clareza e essa pessoa entenda. Por quê? A pessoa só consegue entender essas coisas quando acontece o que aconteceu comigo e com você, que é aquilo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 18. Tendo iluminado, os olhos do vosso entendimento. Então, quando nós transmitimos a palavra, Bíblia, é essa palavra que o Espírito Santo, aplica ao coração do pecador, e ele passa a ter a compreensão, ser iluminado e entende o plano de salvação de Deus. Se eu digo para uma pessoa assim, olha, vai para a igreja que Deus vai ajudar no teu casamento, essa palavra o Espírito Santo não aplica no coração da pessoa. Sabe por quê? Porque não é isso o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da restauração, da transformação, da reconciliação do homem com Deus. A solução do problema ou qualquer problema é depois que se resolve o problema da alma. Então esse estudo vai ser muito importante para essa questão também. E também vai cumprir aquilo que o apóstolo Pedro ele vai dizer, na sua epístola, que ele diz assim, que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um a razão da nossa fé. Então, esse estudo ele vai ter algumas aulas, não vai ser tudo numa aula só, para que você possa ir absorvendo, estudando. E caso alguém queira o material, os slides ou o estudo escrito, entre em contato com a gente aí, através aí do
do fórum aí que nós temos aí no YouTube, e eu vou estar enviando para você, né, o material para você também ensinar a outros, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Então vamos lá. Bom, na nossa introdução, a doutrina da encarnação de Cristo é uma das verdades centrais e mais profundas do cristianismo. Então veja bem, para nós, se não for a aplicação do Espírito Santo iluminando nosso entendimento, nós dificilmente teríamos compreensão das coisas espirituais. Por quê? Nós temos o primeiro passo para a gente entender isso, que é uma coisa profunda, né? Essa verdade da encarnação de Cristo. Eu e você somos seres humanos que viemos à existência num determinado ponto da história, né? A Bíblia diz que no 6º dia da criação, Deus criou o homem. Então o homem passa a ter existência a partir daí. E o homem tem o seu princípio e tem o seu fim, né? Com a morte, né? Ou seja, o homem é um ser finito. Ele tem um começo e tem um fim. Agora, Deus, ele é infinito, né? Então, nós como seres humanos finitos e limitados dentro da nossa racionalidade, da nossa compreensão, é muito difícil para nós conhecermos plenamente a Deus, porque ele é um ser que não tem começo e não tem fim de dias, né? Como as escrituras vão dizer, ele é de eternidade a eternidade. Então muitas coisas é difícil para se compreender, que se não for o Espírito Santo que nos foi dado para nos trazer esse entendimento, nós não teríamos condições de compreender isso. Como você pode perceber as pessoas no mundo, né? Quando você começa a falar de coisas espirituais, muita gente não entende nada. Por quê? Porque elas não têm essa iluminação do Espírito Santo como eu e você temos. Agora, para que elas possam ter essa iluminação, uma chance de ter essa iluminação, elas precisam ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, né? Que é essa palavra que é aplicada ao coração do homem, tá? Então a doutrina da encarnação de Cristo, ela é uma verdade central dentro da teologia, né, cristã. E ela é profunda porque às vezes é difícil você pensar, nossa, um Deus que ele, né, deixa a sua glória para vir como um homem na face da terra, né, para ser como um de nós, né? Então é importante e ela é profunda justamente por conta disso, né? Ela vai muito além da nossa compreensão humana. Então ela afirma que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, escolheu entrar no mundo humano de maneira singular, assumindo a natureza humana em Jesus Cristo para realizar o plano de salvação da humanidade. Então, veja, Deus, ele tem um plano, né? E é esse plano que ele quer que os homens conheçam. Um plano que começou lá, né, na eternidade, né? Geralmente a gente define o tempo da seguinte forma, ó. Nós temos aqui, né? Imagine que isso aqui é a linha do tempo, tá? É a linha do tempo. Aqui nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, daqui para trás, nós chamamos de eternidade passada. É o período em que Deus cria os anjos, é o período em que Deus projeta o plano de salvação. Então, de Gênesis 1:1 para trás,
é eternidade passada. Aí nós entramos na história. Gênesis 1:1 inicia-se o presente. E esse presente que inicia para nós aqui, para a humanidade, em Gênesis 1:1, ele vai continuar, está seguindo. Passou o povo de Israel, chegamos à plenitude dos tempos, Jesus vem, morre, a história está continuando. Igreja primitiva, né? Idade Média, Idade Moderna, pós-modernidade. E essa história vai terminar aqui, O final dela é Apocalipse capítulo 22. Aí termina o período chamado presente, que começou com Gênesis 1 e vai terminar, em Apocalipse 22. Daqui para frente, nós consideramos eternidade futura, que a Bíblia revela muito pouco sobre isso, fala de novos céus e nova terra, mas não dá muitas outras descrições, apenas que vai ser novo céu, nova terra, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá nenhuma das coisas terríveis que aconteceu aqui. Então, nós dividimos o tempo assim. E o plano de salvação, ele foi pensado por Deus, na eternidade passada. E temos diversos versos, a Bíblia é muito clara, apresentando que o Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo, a Bíblia é muito clara nessa verdade de que o plano de salvação foi realizado antes da criação do mundo. Bom, vamos continuar aqui, Então, Deus desenvolveu esse plano de salvação, em que o ápice desse plano foi justamente quando Jesus, o próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós, palmilhou as terras da Palestina, pregando o Evangelho, foi morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e depois de 40 dias ainda ressurreto aqui na terra, dando instruções aos seus discípulos, ele é assunto ao céu e hoje ele está ao lado direito do Pai. E aí, nós sabemos, Atos capítulo 2, começa a história, com todo vigor, a história da igreja, e nós estamos até hoje aí, vivendo, o plano de salvação e agora tendo como uma obrigação, ir e pregar a todas as nações, a todas as pessoas do planeta. Tá? Então, este ato extraordinário não foi apenas uma demonstração de amor divino, mas também uma resposta à necessidade de justiça e reconciliação entre Deus e os homens. E nós vamos entender isso mais um pouquinho, Porque nós precisamos falar do pecado. Bom, ainda a título de introdução, a encarnação de Cristo como Deus-homem. Bom, vamos entender essa questão Deus-homem. O que é isso? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele, como pessoa, ele teve duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Essa união da natureza divina com a natureza humana, nós chamamos na teologia de união hipostática. Ou seja, em um ser, Jesus Cristo como homem, havia a natureza divina e a natureza humana, que não se confundiam, que não se interferiam, tá? Por isso que ele é o Deus homem. Então, a encarnação de Cristo como Deus homem não apenas cumpre essa necessidade de justiça, mas também oferece uma conexão única e íntima com a humanidade. Em Jesus temos alguém que entende nossas fraquezas, mas que, sendo Deus, tem poder para nos redimir e reconciliar com o Pai. Isso também é muito importante, Porque, ele entende as nossas fraquezas. Veja, quando eu falei que ele tinha natureza humana e natureza divina, ele viveu no mundo como um homem comum, como eu e você. Veja que quando você lê os evangelhos, você vai encontrar Jesus. Sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu tristeza, ele chorou,
né? Ele deve ter sentido muito profundamente, né, os escárnios que fizeram contra ele, a rejeição do seu próprio povo. Ser rejeitado não é nada fácil. Então ele sofreu, e como homem, ele sentiu todas as coisas que eu e você, como um ser humano, sentimos. Por isso ele entende, né, as nossas fraquezas, as nossas dores. Quando você dobra o joelho, quando eu dobro o joelho, quando você chora diante dele por alguma situação, ele compreende muito bem. Por quê? Porque ele também sentiu e viveu todas essas situações. Mas ele, dentro da sua natureza divina, né, ele sendo Deus e que cumpriu com um propósito divino, ele tem poder para nos redimir através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E também ele é a ponte, ou seja, ele é aquele que tem, né, o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é o único que pode nos reconciliar com o Pai. Tá? Então, nesse estudo, exploraremos os fundamentos bíblicos e teológicos que explicam, olha aí, a necessidade da encarnação do próprio Deus para a salvação da humanidade, né? Quando fala próprio Deus, nós vamos entrar aqui num assunto, né? Só vou dar uma pincelada, mas que faz parte importantíssima também das doutrinas teológicas cristãs, que é a questão da trindade, né? Ou seja, o que é a trindade? Vamos ver se a gente consegue explicar aqui de uma forma clara para você. É 3 em 1, 3 em 1, ou seja, é um único Deus, mas que se apresenta de 3 formas diferentes dentro do plano de salvação. É um único Deus com a mesma essência, mas com uma manifestação, né, em 3 pessoas, né? Chamamos de Deus Pai, é o idealizador. Pensou? O Deus Filho, Jesus Cristo, é o Verbo, né? Ou seja, é aquele que executa, né, a criação. E o Deus Espírito Santo é o sustentador de todas as coisas, né, da criação, e é o agente que aplica a palavra de Deus no coração do homem. Mas ele é um único Deus, só que neste plano de salvação da humanidade, ele se apresenta em 3 pessoas distintas. Tá? Eu sempre gosto de usar essa figura que eu vou usar agora, não comparando Deus, né, com esse elemento que eu vou mostrar para vocês, mas para você entender a essência do pensamento da Trindade. Ó, eu tenho aqui uma garrafa, nessa garrafa eu tenho água. Se eu pegar essa garrafa e levar no laboratório, e falar assim para o pesquisador, por favor, dá para você pesquisar o que é isso aqui? Ele vai lá, dentro dos mecanismos dele, vai mexer lá e falar, peraí, isso aqui é H2O. Ah, tá bom, muito obrigado. Você vai embora para casa. Daqui a pouco você volta, você vai na sua casa, né? Pega uma pedra de gelo e correndinho você vai lá no laboratório e fala para o pesquisador, dá para você ver o que é isso? Ele vai examinar e falar, isso aqui também é H2O, né? Ah, tá bom, obrigado. Depois você volta lá e fala, posso fazer um teste aqui? O pesquisador ele fala, pode. Você liga lá o fogão, coloca água e quando sair a fumaça, você pega aqui e fala, não dá para você me falar o que é essa fumaça? Ele vai olhar para você e falar, não, isso aqui também é H2O. Ou seja, é a mesma essência, só que manifestando de 3 formas diferentes, né? Líquida, né, sólida e gasosa, mas é água, é a mesma essência, não tem, né, é a mesma coisa, só que se apresenta de 3 formas diferentes. Assim também é a Santíssima Trindade, é uma essência, é Deus. Todos os 3 são onisciente, onipresente, onipotente, eternos, imutáveis, né? Que são os atributos incomunicáveis que só Deus tem. Todos eles têm, né?
E os atributos comunicáveis também. Que é atributos comunicáveis? É o amor, é a compaixão, é a misericórdia, tal. Então, ele é um Deus, mas que se apresenta de 3 formas. Então, o próprio Deus, né, ele vai se encarnar. Por isso aí, esse estudo vai explicar para você essa necessidade da encarnação do próprio Deus, né, para a salvação da humanidade. Examinando como Jesus se torna o mediador perfeito, o sumo sacerdote compassivo e o sacrifício redentor que nos concede acesso à vida eterna e restaura a imagem de Deus em nós. Ainda a título de introdução, desde o Antigo Testamento, Deus revelou o problema do pecado. Nós vamos entender isso, que vai ser o nosso primeiro tópico, é entender o pecado. Então, desde o Antigo Testamento, Deus revelou o problema do pecado e a necessidade de expiação. Nós vamos também entender bem o conceito de expiação daqui a pouquinho. Mostrando que o pecado trouxe separação entre o Criador e suas criaturas. No entanto, ao longo das Escrituras, é evidente que o sangue de animais jamais poderia remover completamente o pecado humano. Era necessário um sacrifício perfeito, alguém que pudesse cumprir a justiça divina em nosso lugar. Bom, o que é este sacrifício perfeito? Para alcançar, veja que todo homem deveria pagar pelo seu próprio pecado na cruz do Calvário. Então, para que o homem se auto-justificasse, ele deveria ser um homem sem pecado. O que não existe, nunca nasceu e nem vai nascer um ser humano que não esteja contaminado com o pecado. Porque as próprias Escrituras, o apóstolo São Paulo vai nos revelar lá em Romanos 3,23, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe homem que nasça de mulher que possa dizer eu sou sem pecado. O único que veio como um ser humano e não pecou em toda a sua vida enquanto viveu na terra foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele se tornou o único com condições de pagar, o preço de satisfazer a própria justiça divina. Então é isso que a gente vai entender durante este estudo, E isso é muito importante. Então vamos continuar e vamos agora entrar no primeiro tópico. Bom, para a gente entender, não dá para falar de salvação, não dá para falar de justiça divina, não dá para falar de nenhum outro tema dentro da teologia que não venha primeiro a ideia do pecado. O que é o pecado e como o pecado entrou no mundo. Então, para a gente entender isso, que é uma das bases para que nós venhamos a compreender a necessidade que teve de Deus se fazer carne para salvar o homem, nós precisamos começar com uma explicação acerca da entrada no pecado no mundo. E isso é muito importante para você entender, você já deve entender alguma coisa, mas é muito importante isso também no evangelismo, gente. Olha, se nós não conseguimos fazer com que a pessoa entenda o pecado, a gravidade do pecado e o que o pecado fez com a humanidade, essa evangelização, ela não é uma evangelização realmente que leva a pessoa à consciência. Até porque, nós vamos ver aqui a entrada do pecado, e quando você vai lá para o Novo Testamento, quando Jesus, ele inicia o seu ministério, ele vai ser bem claro, olha, sem arrependimento não há remissão de pecado. E se não há
arrependimento e não há remissão de pecado, não tem condições de o homem se aproximar de Deus, se reconciliar com Deus. Então, é fundamental que o pecado seja colocado em pauta. Hoje nós vemos, né, tão pouco se falar no pecado, né, mas o pecado ele tem que ser apontado. Se a pessoa não se sente pecadora, ela não vai se sentir com necessidade de salvação. E esse tem sido um grande, na minha opinião, como um estudioso da Bíblia, tem sido não vou dizer não sei se a palavra erro é a palavra mais correta, mas tem sido uma falha nossa, falha é melhor, não é um erro, mas uma falha nossa, de não apresentar o pecado. Se não se apresenta o pecado, não adianta apresentar um Deus que soluciona problema sem que você apresentar um Deus que odeia o pecado, né? Deus pode te abençoar, Deus pode isso, Deus pode aquilo, mas tem uma coisa que vai te impedir, é o pecado, né? O próprio Isaías vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, nem seus ouvidos agravados para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação do vosso Deus e de vocês. Então, o pecado é o X da questão, né? É lógico que você vai evangelizar uma pessoa, você não vai, você é um pecador, não, você tem que ter um jeito, né? Você tem que ter uma explicação, porque você está conversando com um pecador, mas você tem que conversar com ele com amor, né? Com o desejo que ele ouça, né, a palavra, para o Espírito Santo esclarecer a mente dele e entender, né? Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui é a entrada do pecado no mundo, tá bom? Então, vamos aqui. Primeiro vamos ler aqui, para a gente entender melhor. Gênesis 2, de 15 e 16, que é a ordem de Deus a Adão. Olha aqui, aqui Deus está com o Adão, tá? E tomou o Senhor Deus o homem, né, que é o Adão, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja, eu já ouvi pessoas dizer que o trabalho, né, é maldição de Deus na vida do homem, né? Porque não, trabalho, irmão, Deus criou o homem não porque o homem fosse ocioso, mas para o homem trabalhar. Veja que lavrar e guardar o jardim era um trabalho. A diferença aqui é que neste período, né, o homem trabalhava o dia inteiro e não sentia cansaço, né? Ele podia trabalhar o dia inteiro e chegava em casa, estava com disposição. Por quê? Porque o pecado não estava no homem ainda. O homem passou a se cansar, a suar, a ter fraquezas depois do pecado. Mas aqui não, ele lavrava, trabalhava tranquilo, né? E não tinha cansaço. Mas aí olha o que Deus faz aqui, Deus vai dizer o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, Deus dá uma permissão. Adão, de toda árvore que tem aí, você pode comer. Mas, o verso 17, né? Olha aí a conjunção adversativa. Mas, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Proibição. Primeiro dá uma permissão, come de todas, mas tem uma exclusivamente que você não pode comer, aquela ali, tá? Proibição. E Deus vai apontar para ele a consequência, né, do ato dele não cumprir aquilo que Deus está mandando, né? Olha só, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então a consequência, se você quebrar isso aqui, você vai morrer. Então, aqui nesse texto, nós temos a condenação já do pecado, né? A morte já foi decretada aqui, no dia que pecar, morre. No dia que pecar, morre, porque a desobediência é um ato pecaminoso, né? É errar o propósito que Deus deu. O propósito, você pode comer de tudo, fica tranquilo, mas só não mexe naquilo ali, né? Nós não vamos entrar muito, se aprofundar muito nas questões, né, dessa ordem, né? Porque alguns falam, mas por que Deus deixou a árvore ali? Por que Deus teve que testar o homem? Tá? Uma das explicações mais aceitas
É a questão de que Deus, ele cria o homem, né, à sua imagem e semelhança, com poder de escolha, com poder de, a gente chama de livre-arbítrio, né? Ele podia como não podia, ele podia escolher sim. Ele tinha um livre-arbítrio para escolher, não vou mexer ali porque Deus não quis. Mas ele também tinha, né, o livre-arbítrio de falar, não, vou comer daquilo, acabou e pronto, né? Desobedecer. Então, Deus, ele faz esse teste com o homem, porque Deus não criou robô. Deus, né, por inferência, a gente entende que Deus não criou seres humanos para ficar assim, vem aqui agora, me adore. Vai embora, levanta, senta. Não, Deus criou o homem com essa liberdade, né? Essa liberdade de escolha, de viver, né? De servir a Ele por gratidão, por comunhão, né? Não criou robô. Então Deus fez o teste. É lógico que às vezes essa questão vai muito além da nossa compreensão. Um dia talvez Deus esclareça tudo melhor para nós. E Ele esclarece se Ele quiser, porque uma coisa tem que ficar muito claro, meus irmãos. Deus é soberano e Ele faz as coisas como Ele quer, né? Bom, então aqui está a proibição, está a permissão, e vamos agora ao capítulo 3, que é chamado a queda. Olha aí, ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, veja bem, primeiro, a serpente, ela subtrai a palavra de Deus, porque Deus diz que tinha uma árvore que não era para comer, mas tinha a maior parte das árvores, todas as árvores que ele podia comer, então subtraiu. Só disse aqui, né, não coma da árvore. E a mulher, ela adicionou coisas na palavra de Deus, porque Deus não disse nela nem tocareis, né? Deus disse para Adão não comer, não diz, não toca nela, nada. Então aqui nós temos uma primeira lição. Quando se deturpa a palavra de Deus, né? Quando se fala a palavra de Deus não corretamente como deve ser, isso causa muito prejuízo. Não devemos nem acrescentar nem tirar. Devemos falar a palavra de Deus conforme ela é, nem mais nem menos. Bom, aí a mulher, a serpente, começa, né, a instigar, né, a Eva. Olha só, verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aí, contestou a palavra de Deus, né? A Eva aqui já deveria ter cortado. Pera aí, você está contestando a palavra do Todo-Poderoso, do Criador? Não, dá licença, né? Mas ela foi ludibriada, ela foi enganada, ela foi envolvida num diálogo e acabou, né, cedendo. Olha só, aí a serpente vai dizer, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha aí, já produziu no coração da mulher o quê? Soberba da vida, irmão. Você como Deus? Opa! Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí olha, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, olha aí a concupiscência dos olhos. Primeiro verso 4, a soberba da vida, ser como Deus, opa, você é grande, opa, né? E depois a concupiscência dos olhos, né? Ela viu que a árvore era boa, né, para se comer, agradável aos olhos e desejável, ou seja, a concupiscência da carne, o desejo, eu preciso experimentar, para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Então aqui está, né, a queda. Uma coisa importante para nós entendermos aqui, né, que a culpabilidade, né, do pecado, ela recai mais sobre o Adão. Por que sobre o Adão? Porque Deus falou com o Adão. E o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele fala a Timóteo o seguinte, que a Eva, ela foi enganada, mas o Adão, ele não foi enganado. Adão comeu de livre e espontânea vontade. Você veja que no início do texto, a mulher na conversa, né, enrolou a Eva e a Eva caiu ali, né? Você vê que o crime até hoje está assim, né? Hoje, né, os crimes cibernéticos, é tudo assim, as pessoas enrolando a outra, enganando a outra, né? Então a Eva, ela foi enganada, né? E aí ela caiu. Mas o Adão não, porque a Bíblia diz que ela comeu e deu para o marido comeu sem contestar, sem falar nada. Ou seja, né? Então a culpabilidade maior é de Adão, porque Adão não foi enganado, mas a Eva foi. Bom, olha o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha o verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui temos, vamos dar uma pincelada aqui. Veja que Deus ia ao final da tarde no jardim. Isso aponta para a comunhão que Deus tinha diretamente com o homem e com a mulher. Porque Deus ia lá no jardim, irmão, né? Deus ia lá. Então essa comunhão era uma comunhão íntima que o homem tinha com Deus, porque Deus descia no jardim para ver o que o homem estava fazendo. Tá? Bom, aí olha o verso 9. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? É claro que quando Deus já desce no jardim, Deus já está sabendo, né? Porque lembra, um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, Deus sabe tudo, tudo, inclusive da minha vida e da sua vida, né? Então, aí olha só, e ele disse, né, o Adão, né, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Né? Deus indaga. Aí começa, olha o outro resultado do pecado. O primeiro resultado, né, foi o reconhecimento, né, de que estava nu, a vergonha, né, estou nu, né, o medo, me escondi, né, tudo aí, ó, você vê que são os frutos que o pecado trouxe na vida do ser humano, o medo e a vergonha. Mas aqui vai entrar uma outra questão, né, uma questão que acontece até hoje, irmãos, até no meio dos crentes, né. Aqui questão é essa, é a questão de a gente sempre estar culpando o outro pelos nossos fracassos, pelos nossos problemas, pelos nossos erros, né? Dificilmente as pessoas olham para si mesmas e reconhecem, não, é eu mesmo, né? Não, né? É sempre falando, ó, aconteceu isso comigo por causa disso. Aconteceu isso comigo por causa do meu marido. Aconteceu isso por causa da minha esposa. Aconteceu isso por causa dos meus filhos. Aconteceu isso por causa do meu patrão. Aconteceu isso comigo por causa do pastor da igreja. Aconteceu isso porque, né? Estamos sempre querendo jogar, né, nas costas dos outros os nossos problemas, o nosso fracasso, dizendo que o problema nunca é nós, é os outros. E, infelizmente isso acontece até dentro daqueles que precisam viver a imagem e semelhança de Cristo. Então olha só o que o Adão vai dizer. Olha como o Adão aqui, né, desculpa a expressão, foi cara de pau, né? Olha o verso 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha que coisa, irmão. Vamos parafrasear para o século 21. Era como se Adão chegasse para Deus e falava, Deus, ó,
Foi a mulher que você me deu aí, ó. A culpa é sua, você que me deu ela que me deu, eu acabei comendo, né? Olha que coisa, né? Olha que o pecado trouxe, irmão. Será que você consegue perceber, né, que ainda hoje o pecado é a mesma coisa, né? É a mesma metodologia, é a mesma coisa até hoje, irmão, né? Olha só, a mulher que você me deu, o Deus, o Senhor me deu ela e aí, ó, né? Dizendo assim, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor que me deu ela. Se o Senhor não tivesse me dado ela, tinha acontecido isso. É terrível, né, irmãos? Mas vamos lá, aí Deus vai falar com a mulher. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher à serpente, a serpente me enganou e eu comi. Então, ela pegou a batata quente da mão dela, jogou na mão da serpente. Bom, a partir do verso 14, Deus vai agora transmitir a serpente, a Satanás, a mulher e ao homem os juízos advindos, né, da desobediência, né, da queda, ou seja, né, o problema que eles trouxeram, né, desobedecendo a ordem de Deus, e Deus vai trazer aí o juízo sobre cada um, ou seja, o que iria acontecer com cada um dos participantes desse problema da queda, que é a mulher, o homem, a serpente e o Satanás. Vamos lá. Então, no verso 14, Deus vai falar diretamente com a serpente, animal irracional, tá? Então, Deus vai falar com a serpente, olha só. Então, o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Bom, acredita-se por conta deste juízo, porque o que indica o texto aqui é que a serpente passou a rastejar e a comer pó a partir deste juízo que Deus pronuncia sobre ela, por conta dela ter sido instrumento usado pelo Satanás para a queda de Adão e Eva, né? Então veja bem, há uma interpretação por inferência. O que é uma interpretação por inferência? Uma interpretação por inferência é quando alguns argumentos te levam a uma conclusão. E diante do argumento aqui, né, tudo indica que a serpente não rastejava, poderam ser ereto, porque a partir de agora que ela ia começar a rastejar e comer pó. Bom, no verso de número 15, irmãos, esse verso é muito importante, né, para a compreensão de todo o processo da história de salvação que está se iniciando a partir de agora. Veja, aqui Deus não está falando com a serpente animal irracional. Aqui Deus está falando com aquele espírito maligno que se utilizou da serpente para enganar a mulher. Olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, aqui começa a guerra de Satanás, primeiramente contra a semente da mulher, que é a própria humanidade, né? De Eva, né, saiu toda a humanidade, né? Então aqui começa, né, a guerra, chamamos de guerra fria, né, entre Satanás e a humanidade, os ímpios contra os justos, né? Tudo pode ser incluído nisso aqui. Mas essa da semente da mulher, da qual a serpente, ou seja, o diabo está contra, vai nascer um que vai pisar na cabeça dele. Que aqui esse um que vai pisar na cabeça da serpente é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso, né? Significa que o pecado não pegou Deus desprevenido. Aqui Deus, ele já apresenta que ele tinha já um plano de redenção do homem, de trazer o homem à reconciliação, né?
Porque ele diz aqui, ó, este te ferirá a cabeça. Então, quando fala ferir a cabeça, feriu a cabeça é morte certa, né? E tu lhe ferirás o calcanhar, que foi a crucificação, né? Então, a maioria dos estudiosos dizem que aqui é chamado de proto-evangelho, que é a primeira vez que Deus aqui está sendo missionário, está sendo profeta, né? Porque Deus desceu do céu para falar com Adão, e depois de todo acontecimento, o próprio Deus anuncia aqui, né, que vai ter uma salvação para o homem, e ele está sendo profeta, né, porque ele está dizendo, vai nascer da semente da mulher. E ele está sendo também um missionário que está pregando o proto-evangelho, que existe um plano de salvação que Deus preparou para o resgate do homem. Olha que coisa maravilhosa, né? Tudo aqui neste versículo. Bom, aí no verso 16 nós temos o juízo que é derramado sobre a mulher. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, né? Então, a partir daqui, né, a mulher passa a ter, sofrer para ter filho, né, ter dores de parto, aquela coisa toda, né? Não sabemos, né, se antes disso a mulher teve algum filho, porque não sabemos em quanto tempo que Adão e Eva viveram em estado de pureza, né? Até porque Deus não criou o homem na sexta-feira e no domingo ele já estava pecando. É o que a maioria dos estudiosos não acreditam que foi isso. Talvez houve um tempo. Quanto tempo? A Bíblia não se dispõe a falar quanto tempo Adão e Eva viveram em estado de pureza, tá? Porque quando ele fala aqui, vou multiplicar a dor, né? Ou seja, será que ela já tinha tido algum filho antes sem dor e agora ela vai passar a ter dor? Então nós não sabemos isso. E quando a Bíblia não é clara no assunto, a gente pode até ter algumas pressuposições, mas não podemos sair aí falando que foi isso ou foi aquilo, né? Mas aqui está, né, o juízo sobre a mulher vai ter dor, né? Quando for ter filhos, né? O desejo dela vai ser, o marido vai controlar, tá? Agora Adão, vamos ver o juízo que Deus derrama sobre o Adão. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então veja que Deus aqui está introduzindo na vida do homem, né, o cansaço, né, que agora o corpo físico não vai ser mais aquele corpo cheio de vigor como foi no início, né, porque o pecado vai trazer a morte. Quando diz aqui que ele vai retornar ao pó, está falando, você vai morrer fisicamente. E aqui, olha os espinhos e cardos, né? A terra não vai produzir só coisa boa, não. Vai produzir coisa ruim também, né? Aí quando você vê os espinhos aqui, que é um dos resultados do pecado sobre a humanidade, sobre a terra, aí você lembra lá da cruz, você lembra o que tinha na cabeça do Senhor Jesus Cristo? Uma coroa de espinhos, né? Representando aí a questão do pecado. Então, para a gente entender, né, o porquê que Deus teve que Ele mesmo se fazer homem, se fazer carne para salvar o homem, salvar de quê? Salvar da consequência deste ato, o ato de desobediência de Adão, né, e de Eva no jardim do Éden, tá? Então, por quê? Porque para se salvar tinha que ser um homem, e o homem, a partir de Adão, não existiu e nem vai existir nenhum homem sem pecado. O único que existiu foi o Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos continuar aí. Então, agora, com essa ideia, né, a salvação é necessária, a reconciliação é necessária, por quê? Porque o pecado entrou no mundo. A injustiça social que você vê hoje, a corrupção que você vê hoje, a violência que você vê hoje, a maldade que você vê hoje, a mentira que você vê hoje, o engano que você vê hoje,
Todas essas coisas foram produzidas por conta da consequência do pecado na vida humana. Então, vamos aí ao nosso slide, As consequências da desobediência de Adão e Eva. A perda da intimidade com Deus, Porque Deus perdeu a intimidade. O homem está no pecado, não tem como. O único que vai poder fazer essa reconciliação é Jesus. E a introdução do pecado no mundo. O ato de desobediência dos primeiros seres humanos trouxe consequências profundas, incluindo a perda do estado de pureza, porque Deus criou o homem num estado de pureza. Na dispensação a gente chama de inocência. O homem era puro, era inocente. E com o pecado ele perde essa pureza, porque agora ele tem o quê? A consciência do bem e do mal. E aqui eu quero parar e dizer uma coisa para você. Para saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é o mal, não é necessário ser um crente. Porque este é o problema da humanidade. A humanidade sabe o que é certo e o que é errado. Só que ela se tornou escrava do pecado. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, a salvação, a aceitação, a presença do Espírito Santo para nos libertar do poder do pecado. Tá? Então, ele perde o estado de pureza, a ruptura da comunhão direta com Deus. Deus já não vai descer mais no jardim, porque vai expulsar o homem do jardim e não vai ter mais essa comunhão que tinha antes. O surgimento da morte espiritual, que é justamente essa separação da comunhão com Deus. A morte física, nós já sabemos o que é a morte, bem como a eterna. O que é a morte eterna? É a separação completa de Deus na eternidade. Também tem a entrada do sofrimento, da corrupção na criação, que transformaram radicalmente a condição humana e a relação da humanidade com Deus e com o mundo criado. Antes da queda, o Éden era um lugar de paz, segurança, harmonia, onde o homem e a mulher viviam em perfeita comunhão com Deus, entre si e com a natureza. Eu fico pensando, depois que Deus se retira de Adão e Eva, Adão e Eva conversando, poxa, você falou que foi por minha causa, já a crise já começou na primeira família. Olha, você falou a mulher que Deus te deu, quer dizer que eu sou a culpada, Imagina, irmão, imagina, Bom, no entanto, ao cederem à tentação e desobedecerem ao mandato divino, eles introduziram o pecado e suas consequências devastadoras na criação. Que aí nós vamos perceber que a Bíblia vai começar a relatar a vida depois do pecado, mais enfaticamente. Caim mata Abel, o primeiro crime, depois as primeiras cidades, até que chega o capítulo 6, o homem não consegue viver pela consciência do bem, ele só usa a consciência para fazer o mal, para a violência. Aí Deus vai destruir aquela geração, só vai sobrar o Noé e sua família, como você já deve conhecer a história. Bom, com isso a queda trouxe a ruptura da comunhão com Deus, a vergonha, Senhor, ouvi a tua voz, fiquei com vergonha porque eu estava nu, o medo, me escondi porque estava com medo. Então olha aí os resultados do pecado, vergonha, medo, essas coisas são tudo resultado do pecado, Sentidos por Adão e Eva após o pecado, são evidências dessa nova realidade. Eles tentaram se esconder de Deus, mostrando que o pecado havia criado uma barreira espiritual entre o Criador e sua criação. Este distanciamento não só afastou o homem de Deus, mas trouxe uma perda de identidade e propósito, pois Adão e Eva não mais desfrutavam da presença e orientação direta de Deus. Olha que coisa tremendamente terrível, irmãos? E, bom, outro ponto essencial
é a introdução do sofrimento, do trabalho árduo, né? Que agora o trabalho se tornaria uma coisa cansativa, coisa que não era antes da queda. Da morte como parte da experiência humana. Deus declarou que, por causa do pecado, a terra passaria a produzir espinhos e ervas daninhas, né? Olha aí, exigindo esforço para o cultivo, e que o homem retornaria ao pó, indicando a realidade da morte física. Assim, a queda não apenas afetou a humanidade, mas também trouxe desequilíbrio à natureza e à ordem original da criação, que passou a aguardar a redenção. Né? E no nosso tempo hoje, nós estamos vendo aqui esse desequilíbrio da natureza cada vez mais forte, né? Se você é uma pessoa que lê, pesquisa algumas coisas, a maioria dos cientistas estão alertando: se o planeta continuar acelerado nessa desintegração que o homem está causando no planeta, 50 anos talvez esse planeta não tenha. E nós estamos vendo esse desequilíbrio. E o próprio apóstolo São Paulo, ele fala dessa realidade, dessa triste verdade, que o pecado não trouxe apenas o sofrimento para a vida humana, mas o pecado também trouxe, prejuízo para a própria natureza. Olha aqui no capítulo de número 8 do livro, da carta de Paulo aos Romanos, versículo 19. Então vamos lá, Olha só. Porque a ardente expectação da criação, está falando da criação, da natureza, espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está continuamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, veja que a própria natureza está sofrendo, assim como o próprio homem está sofrendo, e tudo isso por conta do pecado. Então nós estamos vendo nessa primeira parte do nosso estudo a gravidade do pecado e o que o pecado tem trazido sobre a vida humana. E isso é importantíssimo quando esclarecemos, a necessidade de salvação, a necessidade de um Salvador, tudo isso tem que ser baseado nesta grande verdade: o pecado degenerou, toda a criação, tá? Bom, desse modo, a queda também, gerou distorções nos relacionamentos humanos, Os mais espertos, os mais fortes sobre os mais fracos, os mais espertos em cima dos mais simples, o distúrbio social, A harmonia inicial entre homem e mulher foi comprometida, trazendo conflitos, competições e o desejo de controle. Gênesis 3 revela que o pecado alterou a dinâmica relacional entre os seres humanos, introduzindo uma natureza inclinada à rebelião, ao egoísmo e à violência. Aí, olha só, mesmo diante desse quadro tenebroso, podemos observar que Deus não desamparou o homem em seu pecado, mas de imediato apresenta sua resposta
ao pecado humano, destacando que isto teria um fim e o homem seria novamente restaurado pela semente da mulher, como nós já lemos em Gênesis 3,15. Com isso, o tema da responsabilidade humana e a necessidade de redenção passam a ser conceitos centrais na teologia cristã. Meus queridos irmãos, que nesta primeira parte, nesta primeira aula, você possa refletir bem sobre a questão do pecado, sobre os prejuízos que o pecado trouxe ao mundo, para que quando você fale com as pessoas que não foram iluminadas pelo Espírito Santo, como eu e você já fomos e temos essa compreensão, eles possam entender a gravidade do pecado e a partir daí você já vai começar a mostrar, a revelar que mesmo diante dessa tragédia que o pecado trouxe ao ser humano, Deus, ele tem um plano, preparou um plano de redenção, de restauração do homem. Na próxima aula nós vamos iniciar com o tema, a natureza e a necessidade do sacrifício perfeito. Então, que Deus abençoe, que você possa, assistir esse vídeo e que você leia, pelo menos os 6, 7 primeiros capítulos do livro de Gênesis para compreender toda essa dinâmica que o pecado foi trazendo sobre a vida humana. Olha, que Deus abençoe, Nós aqui depois colocaremos a segunda aula. Espero que esta primeira aula possa ter feito você compreender bem a questão do pecado. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe a todos.